Almanac. Bate-papo no Almanac. Tá na hora do nosso bate-papo dessa segunda-feira. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023 e a gente vai falar sobre direito previdenciário. Vamos conversar com um especialista em direito previdenciário, né? O advogado Dr. Carlos Oishi, para falar sobre salário maternidade. Quem é que tem direito? Vamos conhecer as regras, vamos falar se teve mudança depois da reforma da Previdência, o que eu preciso saber, quem está desempregada, pode, não pode? Doutor Carlos, vou pedir para puxar o microfone um pouquinho para você aí, por favor, isso. Boa tarde, bem-vindo! Quanto tempo? Quanto tempo? Final de fevereiro já. Já? Mas que para mim é uma alegria estar de volta ao Almanac, né? Depois de um período de férias aí. E para mim é bom, esse programa que tem um alcance tão grande, né? Deixa eu te contar, antes de começar, tem ido várias pessoas, porque a gente conversa com várias pessoas durante o dia, né? Sim. Mas tem ido várias pessoas lá dizendo, eu te ouvi lá no Almanac da Elisângela. Então o alcance desse programa é muito bom, muito grande, e para mim é um prazer, né? Estar aqui. Obrigada. Uma forma de ajudar as pessoas, né? Com certeza. A população. Esse dia eu atendi uma cliente de Juranda. Olha que legal. Alcança lá, não alcança? Alcança, né? O alcance é muito grande, né? E a gente tem bastante audiência em Juranda, na região inteira, né? E é muito legal, é isso o objetivo do programa. A gente fala assim, olha, a gente aborda tantos assuntos diferentes, eu até falo pro pessoal, né, os ouvintes, quem tá ouvindo agora, gente, manda sugestão aqui pra gente e a gente trazer os assuntos que interessam a população. E direito previdenciário, né, doutor Carlos, é um assunto, e assim, é um assunto que interessa a todo mundo, nem todo mundo se prepara, né? E na hora que vai ter, fala, será que eu tenho direito a esse benefício? Fica na dúvida. Correto. Né? Então é muito importante. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de participar, trazendo informação. Esse é o objetivo do programa, é levar informação de uma forma bem clara e depois para tirar as dúvidas, para esmiuçar, aí procura o advogado, né? Para tirar todas as dúvidas, né, doutor Carlos? Hoje nós vamos falar um pouquinho então de salário maternidade. Salário maternidade. Esse benefício pago pela Previdência, né? As gestantes ou as mães que acabaram de ter seus filhos, né? Por um período de 120 dias. O benefício de salário maternidade, ele não é um benefício longo, né? Então, é um benefício que tem um prazo certo já, de 120 dias. Ou 4 meses, 4 né? meses. 4 meses. O senhor disse que as gestantes também, é um salário maternidade. Então, mesmo antes de ter o bebê, a mamãe, a futura mamãe já pode entrar? Já pode pedir? Dependendo o caso, que é por lei, a partir do 28º dia antes do parto, já pode requerer. Certo. Se for um parto programado. Já programado, assim, né? Às vezes ela já para de ir pro seu serviço, né? Então ela já pode requerer. Certo. Né? E é por 120 dias. Aí cada tipo de segurada tem uma peculiaridade diferente. E ainda, então não é a mesma coisa para todo mundo? Não é. Quais são as peculiaridades, então? O que diferencia de uma pessoa para outra? Bom, vamos começar. As empregadas que trabalham com carteira assinada, né? Essa é simples. Ela estando empregada, registrada, né? Já tem um direito. Não importa qual função. Não importa qual função. Tá. Estando empregada, estando segurada, né? E o mais interessante que para segurada empregada, seja ela empregada doméstica, né? Ou trabalhadora avulsa, né? Desculpa. Trabalho no comércio. No comércio, não tem carência. A lei não exige um período de carência. Basta estar registrado. Registrou ontem, enfim, é muito difícil isso acontecer, né? Porque normalmente as empresas não contratam quem está empregado, quem está grávida, né? É uma dificuldade das mulheres aí, né, gente? Mas se registrou, já assegura. Tipo assim, mas Carlos, como é que é? Tá registrado e não ter carência, né? Às vezes a pessoa entra no serviço e registra, antes de receber o pagamento já dá luz, né? Já dá luz, é verdade. Então ela não tem um mês de recolhimento, mas ela já tem direito ao salário maternidade. Registrou, não importa quanto tempo de registro, já tem direito ao salário maternidade. Já tem direito ao salário maternidade. Então a lei, ela não exige uma carência da empregada. Né? Então essa é a parte mais simples. Aí a própria empresa ou o empregador dá a entrada, né? E paga esses 4 meses pelo último salário, né? E depois a empresa faz aquela compensação com o que ela tem que pagar. Então a empresa que paga, mas na verdade é a Previdência que está
que está entrando com esse benefício. Antigamente recebia direto da Previdência, não é isso, doutor Carlos, ou não? Não. Esse nunca. Esse sempre foi pela empresa. A empregada sim. Então, assim, a pessoa a empresa vai pagar o salário da pessoa, o salário de maternidade da mulher, e depois vai ser ressarcido pelo Faz a governo. compensação. Pela Previdência. Isso. É isso. Agora, o mais interessante é a desempregada. Como é que faz? Se eu estou desempregada, eu tenho direito? Então, aí vai depender de quando você ficou desempregada e quando você teve o filho. Entendeu? Porque isso é uma situação que muita gente não sabe. Tá. Entendeu? Por exemplo, a mulher ficou desempregada hoje, né? Ela tem um período que ela fica ainda segurada. A gente fala período de graça. Tá. Ela fica com direito a todos os benefícios da Previdência. Inclusive Então, o salário de maternidade. Inclusive o salário de maternidade. Então, a Previdência, automaticamente, ela reconhece por 1 ano. Então, vamos dizer que a pessoa ficou desempregada hoje, né? Tá. Durante 1 ano, nesse próximo ano, se vier a dar à luz, ela ainda tem direito a requerer o salário de maternidade e conseguir o salário de maternidade. Aí é direto com o INSS. Direto com o INSS. É isso. Aí não vai ser a empresa que paga. Aí é a Previdência que paga direto para a segurada. Nesse caso, nesse caso então que a Previdência já vai pagar direto. O INSS vai pagar direto para a segurada. Isso, porque ela já não vai ter mais o vínculo empregatício, né? Então não é a empresa que vai fazer aquele repasse. Sim. Ela já dá entrada no requerimento e a Previdência já paga direto para essa segurada. Tá desempregada a partir de hoje, ficou desempregada esses dias, agora ainda tem direito. Olha aqui, você pode ficar grávida ainda, tem uns 9 meses de gravidez, e aí depois ainda tem entrada no salário de maternidade porque tem direito. Eu não tô estimulando ninguém não, viu, gente? Mas eu tô dizendo que tem direito. Isso. Interessante que ontem eu tava conversando com minha esposa, olha só, a nossa filha mais velha nasceu há 24 anos atrás. Aí eu falando que ia vir aqui falar do salário de maternidade, ela falou assim, eu nunca recebi. Aí ela falou assim, mas por que não? Porque eu estava desempregado. Mas quanto tempo? Ela falou assim, eu saí do emprego, com 2 anos a Amy nasceu, com 2 meses a Amy nasceu, e falaram que não tinha direito e ficou por isso. Não acredito! E naquela época eu não trabalhava com isso, né? E você já namorava ou não? Não namorava? Não, já, né? É minha filha, né? É a tua filha. E aí você não sabia. Tá vendo como é? Mesmo tendo advogado, mas não trabalhando com isso, não, de repente passa batido, né, doutor Carlos? Passa batido. E agora já foi, né? É 5 anos. Eu ia perguntar agora. Porque essa pessoa não requeria, porque de repente alguém lá atrás não conseguiu receber lá o salário maternidade, né? Então, tenho 5 anos ainda para pedir. 5 anos. 5 anos a partir do nascimento da criança. 5 anos a partir do nascimento da criança. 5 anos a partir do nascimento da criança. Porque a data que se leva em consideração é o nascimento, certo, né? A data base. Aí tem outra situação interessantíssima também. Qual é? Que é a mulher empregada do MEI e do marido. Microempreendedor individual. Vamos dizer que o marido tem uma MEI. Tá. Porque o MEI porque o MEI pode ter um funcionário. E acontece um monte disso, porque o marido abre um MEI e coloca a esposa como empregada. Certo. Para pagar as contribuições e ajudar na empresa, né? Por que pareça, desculpa, a Previdência não reconhece. Não reconhece? Não reconhece porque o empregador é um MEI que é cônjuge. Mas e aí, como é que fica? E é indeferido, e às vezes eu atendo lá indeferido, só que judicialmente o juiz entende que tem direito, né? Porque o que a lei não restringe, a Previdência não pode deixar de pagar. E a lei não fala, pela lei não tem essa restrição de o empregador ser o cônjuge. Sim. Tanto o marido ou a mulher, tanto faz. Exato. Né? Então, a lei não restringe. E a Previdência, por incrível que pareça, ela nega. Aí a pessoa tem que procurar um advogado, entrar judicialmente para receber. E esse programa é interessante porque a gente atende um monte de casos, Elisângela, de pessoas que dá entrada em algum benefício, seja esse ou algum outro, e é negado. E a pessoa pensa que é o ponto final ali. Tipo assim, não posso, pronto, não tenho direito e pronto. Então e não a pessoa tem que ficar um pouco atenta, porque às vezes a Previdência também tem o seu modo de pensar que não é o certo, né? E aí tem que procurar uma pessoa que trabalha com isso, um advogado especializado, qualquer um que seja, né? Certo. Tem um indeferimento aqui.
que eu faço? certo, Aí tá o advogado errado. vai ter os caminhos para entrar judicialmente requerendo esse benefício. Isso. E o MEI é um caso interessante que eu acho, porque a Previdência não reconhece a empregada do cônjuge que é titular do MEI. Você falou sobre o MEI, né? A esposa ser empregada do contribuinte através do titular do MEI. E no caso de empresas, aí não tem, de empresas de Eireli, de não sei dizer. Não sei dizer, porque eu ainda não peguei nenhum caso de recusa de uma empresa que está em nome do marido. Sim, uma empresa isso, certa, exato, né? uma empresa normal. Isso eu não peguei ainda. Eu peguei esse que é o do MEI, que eu achei interessante. E levei à frente e judicialmente a gente conseguiu, né? Vamos até pesquisar sobre essa história. Sim, vamos né? sim. Pra saber no próximo dia que você voltar lá, aquele caso, né? A gente já conta aqui. Porque é importante, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha também. Como assim não pode? Outra coisa, de repente tem agora, o pessoal que tá ouvindo a gente lá na zona rural. Tem gente que trabalha na zona rural, trabalhadora rural, de repente já trabalhou, né? E como é que fica essa situação da trabalhadora rural? Ou de quem mora na zona rural? É interessante também. Eu tinha até colocado aqui nos tópicos, né, que eu te mandei, a trabalhadora rural. Ela tem que comprovar atividade rural. Aí tem a carência, que é 10 meses. Tanto a trabalhadora rural quanto a contribuinte individual, aquela que paga um carnê, aí tem carência. Tá. Quem vai para aí é 10 meses, né? Porque aí não adianta ficar grávida e começar a pagar, porque não tem direito. É para evitar isso mesmo, né? Então são 10 meses. Então a trabalhadora rural, ela tem que comprovar do parto para trás, né? Sim. 10 meses de atividade rural. Tá. E aí, isso pode, ela mesmo que ela precisa ter um registro, alguma coisa na zona rural, ou o simples fato dela morar na zona rural também dá direito a ela. Tipo assim, ela é dona de... A gente nem pode colocar nesses casos, porque a gente sabe que tem algumas implicações lá depois lá no INSS, né? Tem que colocar trabalhadora rural, né? Rural, Não pode colocar que ela é do lar, não pode colocar que ela é dona de casa na zona rural, porque trabalha pra caramba e depois falar aí não pode. Como é que é isso, doutor Carlos? Não, tem que ter um registro, tem que ter, vai comprovar com o que na zona rural? Só o fato dela tá morando na zona rural não dá o direito. Ela tem que comprovar o exercício da atividade rural. Seja como segurado especial ou de boia fria, né? Que tá um pouquinho mais raro, mas ela tem que comprovar a atividade rural. Aí tem os vários documentos que pode ser usado, né? Nota fiscal que o marido de repente tira lá, por exemplo, planta soja, agora vai lá e tira uma quantidade de soja no nome da esposa. Vale. Vale. Mesmo que a nota estiver em nome do marido, vale também. Vale sim. Não precisa estar exclusivamente em nome da esposa. Isso, não precisa. Algumas certidões cartorárias também, às vezes tá só o marido como rural e a esposa do lar, né? Sim, exato. Mas se entende que vale também. Então é importante, mas muito importante ressaltar que é 10 meses de carência. 10 então meses. assim, aí você vai comprovar se levar em conta que uma nota vale por um ano, né? Exato. Vai ter nota, bem dizer, uma nota já. Uma nota de produtor. Tá valendo, É importante, doutor, a gente até falar sobre isso, porque tem muita gente que trabalha na zona rural e às vezes não tem nota de produtor, não recolhe. Gente, é tão importante isso na hora de requerer um benefício, da aposentadoria. Tem que ter pelo menos uma nota, tira uma nota por ano, vende lá um porco e coloca tira uma nota pro produtor. Não é verdade? É quem trabalha com terra, né? Isso, quem trabalha toca com terra, né? Quem toca a terra. Aí tem as pessoas que são trabalhador avulso, diarista, né? Mas assim, hoje em dia existem vários documentos que pode se usar para comprovar uma atividade rural, sabe? Tá na dúvida, procura um advogado, que o advogado vai contar, vai dizer todos os documentos que são possíveis para essa comprovação. Correto, é isso, correto. é isso. Aí vem o caso das contribuintes individuais, né? Quem paga o carnê? Quem paga o carnê. Também é 10 meses. Então não adianta a pessoa... Ficou grávida, descobriu, começou a pagar, não vai dar. Só o caso de empregada, né? Aí se achar alguém para registrar, não precisa, né? Mas agora, quem paga o carnê tem que ter os 10 meses antes. Certo. Tem que ter os 10 meses. Mais uma vez a gente ressalta o porquê da importância de ter as documentações e pagar. E pagar não está dia. registrado, vai lá e paga a contribuição da Previdência. Correto. Né? Agora uma coisa que acontece um monte. Eu trago algumas coisas que acontecem aqui, alguns fatos, porque às vezes acontece com, mas acontece com vários também, né? Vamos dizer que a pessoa está pagando um carnê, né? E para de pagar, por um motivo ou outro. Certo. Né? E fica um tempo aí, 2, 3 anos sem pagar, né? Tá, paguei um tempo, fiquei um tempo sem pagar. E volta a pagar.
né? Então ela ficou um tempo, perdeu a qualidade segurada dela, né? E voltou a pagar. A partir desse novo ingresso no sistema, não precisa ela pagar os 10 meses. Não. Basta pagar 5, que é 50%. Muito bem. E se eu, para quem contribui, para quem paga o carnê? E se eu, por exemplo, estiver empregada, fiquei desempregada, não contribuí por um período e de repente eu resolvo começar a pagar? Isso, agora. Também é a mesma coisa? Mesma coisa, porque mesmo agora você vai ser uma contribuinte individual. Entendi. Né? Então, como agora, a partir esse novo ingresso, ela vai ser uma contribuinte individual, aí tem carência. Entendeu? Só que aí, só 5 meses. Como no reingresso, com 5 meses, ela readquire de novo aquelas contribuições antigas para efeito de carência. Ou seja... Então não precisa, se você ficou um tempo sem contribuir e voltou a contribuir agora, basta a metade. Basta a metade, 5 meses. Metade. É a mesma coisa do auxílio doença, sabe? Nesse caso dá tempo então de, quando ficar grávida, começar a pagar. Para reaver, para ter o direito junto lá, não é isso? 5 meses? Isso, né? 5 meses, então assim, estava empregada, trabalhei, bonitinho, beleza. Ou contribuiu, né? Contribuiu. Parou um tempo, não tenho contribuição por 2, 3 anos. Correto. Fiquei grávida, vou lá e começo a pagar a contribuição previdenciária, o carnezinho individual lá, porque aí por 5 meses, que aí me dá o direito ao salário maternidade. Se tiver Se tiver para trás. Se tiver para trás. Se tiver para trás. Não adianta. Agora, quem nunca contribuiu é 10 meses. É 10 meses. É 10 meses. Tem uma pergunta aqui, trabalhei um mês registrada em 2018. Tive um filho ela trabalhou um mês registrada só em 2018. Teve um filho em 2020. Eu tenho direito? Não. Um mês de recolhimento só. Não tem nem como. Precisa dos 10 meses. Precisa dos 10 meses. Porque aí não tem nada do passado, né? Não. E aí outra, depois 2018. Para quando? 2022 agora nós temos 4 anos. São 3 anos. 3 para 4. 4 anos. 4 anos. Isso. Aí eu esqueci de dizer, por exemplo, a pessoa ficou desempregada, que nem. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Sim. Ficou desempregada, eu falei que 1 ano, né? Isso. 1 ano ela ainda tem um direito. Tem direito. Né? Judicialmente, dependendo do caso, a gente consegue para mais 1 ano. Para mais 1 ano? Por exemplo, ela ficou desempregada. Tá. Né? Então faz 1 ano que eu tô desempregada. Aí se depois desse 1 ano ela permanecer em desemprego, vai para mais 1 ano essa qualidade segurada. Então pode ser até 2 anos. Até 2 anos. Isso judicialmente. Isso tem que entrar com o papel lá, pedir lá pro advogado. Isso. É isso. Os salários são 4 meses. 4 meses. 4 meses. E o direito é de um salário mínimo, doutor Carlos? É o último salário. Para quem paga por salário, é um salário, né? Mas para quem é empregada, é o último salário. Se eu trabalhar no comércio, eu estou fazendo perguntas do comércio, porque às vezes, né, a pessoa desperta assim. Eu sou registrada no comércio, sei lá, eu recebo hoje R$2.000. Vai receber o último salário. Vou receber os R$2.000. Integral. As comissões entram também ou não? Como é que As comissões entram, é integral. É integral. Porque quem trabalha no comércio, a grande maioria, às vezes tem um mínimo e é comissionado. Acontece bastante, né? Acontece bastante. Mas é o salário integral. É o salário integral. Tá, e aí e precisa documentos básicos que precisa para entrar com um pedido de salário maternidade. Se for empregada, basicamente é o registro de nascimento, né? É a própria empresa que dá entrada, doutor Carlos? No caso da empresa, sim. No caso das empregadas, sim. A empresa que... E não tem perícia também, né? Não tem perícia? Não tem perícia não, é documental, né? Ou seja, é só anexar. Claro que tem que anexar os documentos que nasceu, tá grávido, que nasceu o bebê, Uma coisa interessante gente? Também, em caso de adoção, também tem direito? Também tem direito, porque aí não é que a pessoa adotou, a lei então ela dá esses 4 meses para adaptação com a criança, né? Então, para quem adota uma criança, também tem direito ao salário maternidade. E tem idade? As mesmas condições. E tem idade da criança ou não? Porque às vezes adota um bebê, mas às vezes adota uma criança maior. Não tem. Não tem. Não tem. Quem adota, então, também tem direito a salário maternidade. Isso. E outro caso também, aborto não criminoso. Sim. De repente a pessoa está esperando ter um aborto espontâneo lá, também tem direito ao salário maternidade. Também tem direito? Também tem direito aos 4 meses? Aos 4 meses. Olha, gente, de repente muita gente às vezes não sabe disso também. É coisa difícil de a gente atender, de acontecer, mas a lei ela permite.
Olha só, e nesses casos, o INSS como diz, oferece o benefício de uma forma fácil, ou defere ou indefere? Não defere. Nesse caso, sim. Caso de nascimento, né? Quando é empregado, quando tá tudo certinho, né? É simples. No caso de aborto espontâneo também, anexa o documento lá documentação médica, prontuário, tudo certinho. E consegue. Mais algum detalhe sobre o salário maternidade? O salário maternidade, o maior empecilho é quando é trabalhador rural. Porque comprovar uma atividade rural hoje é um pouquinho complicado, sabe? Mas dá, né? Então, a trabalhadora rural, né? E para esses casos de contribuinte individual, quem paga o carnê, quando perde o período, ou tem só metade. Então, acontece bastante indeferimento nesse sentido. Doutor Carlos, eu vou fazer uma pergunta agora, falando do trabalhador rural, a gente hoje, de repente, tem um monte de gente lá na lavoura, aproveitando que deu uma estiadinha, tem gente colocando coisas, deu um suspiro, o pessoal coloca a máquina na lavoura lá. De repente, tem muitas pessoas, onde, no caso do trabalhador rural, onde o marido trabalha na fazenda, por exemplo, é registrado na fazenda. A mulher, às vezes, cuida de um monte, mora na fazenda também, cuida de um monte de atividades, mas o registro é só do marido. Como é que funciona nesses casos? Porque quando é produtor, mesmo que seja pequeno produtor, vai lá e vende um porco, uma galinha lá e tira uma nota de produtor. Isso. E nesses casos onde o marido é empregado, funcionário da fazenda e a esposa mora junto com o marido na fazenda? Ela só vai conseguir comprovar que é segurada se provar que faz esse serviço e recebe a diária. Porque aí ela não é empregada, ela é uma diarista rural. Diarista rural. Então tem que comprovar que ela realmente faz essas diárias e recebe por essas diárias. E aí um simples recibo ajuda. Eu pergunto por conta disso, porque às vezes é justamente na zona rural, eu tô falando porque eu nasci e cresci na roça, gente. E aí meu pai trabalhava no sítio, tinha um sítio pequeno lá, mas ele participava de um monte de reunião onde tudo que tinha informação e ele ia juntando, né? Mas tem muita gente que acaba não participando dessas reuniões, que o pessoal fala de reunião de sindicato, reunião de cooperativa, onde às vezes tem essas orientações. E chega num caso desse, a pessoa fala assim, então às vezes é justamente lá na zona rural, onde tem a maior dificuldade, e é onde tem a maior dificuldade de informação, desse tipo de informação também. Então, se a mulher trabalha com o marido, não é no mesmo serviço, mas mora no sítio, então ela pode pedir recibos para o patrão. Vai juntando isso. Não é bem um recibo, né? É porque o recibo é a pessoa que dá, né? Tem que ir juntando os comprovantes, né? Mas como que... Olha que difícil. É difícil de comprovar isso. O diarista. O que eu posso pedir se eu presto serviço, se eu sou diarista? E o que eu posso guardar como documento na hora que eu for receber do meu patrão? Patrão, trabalhei hoje o dia inteiro, vou lá receber 100, 120, nem sei quanto é uma diária aí, enfim. Aí eu preencho o recibo. Certo. Mas isso sou eu que estou preenchendo, né? Tá preenchendo. Eu que estou preenchendo, então não vai valer para mim. Tem gente Como é que é isso? que pega uma cópia desse recibo. E aí, às vezes, é aceito? Aceito. Recebi de fulano, recebi lá, tô trabalhando na fazenda do Dr. Carlos. Isso. Né? Eu, Elisângela Glor, declaro que recebi lá do Dr. Carlos Oishi a importância de tantos reais pelo serviço prestado como diarista na fazenda. Não, é o empregador que tem que passar essa informação. Mas então, exato, mas como é que vai? O empregador, eu tô dizendo, aí é uma declaração, mas eu tô dizendo, no caso de quem emite o recibo por recebimento, se eu que estou recebendo o seu, eu tô trabalhando para você. Isso. E eu recebi 100 reais? Mas o recibo é a pessoa que paga, né? Certo. Não, você que paga. Eu que pago, eu que emito o recibo. Isso. Eu te dou o recibo que eu recebi para comprovar. Não, já paguei Elisângela. Correto. A cópia do recibo eu posso guardar. Pode guardar. Coloca a data, tudo certinho, porque... Mas assim, ó, quando se fala em comprovação de atividade oral do boia frias, vamos dizer assim, né? É o diarista, não tem um documento que é objetivo. Apresenta esse documento e já está resolvido. Sim, não existe. É tudo início de prova, né? Você tem que ir juntando tudo que se tiver e por exemplo, alguns cadastros que você fez, algum órgão do governo, colocou que é rural, juntar tudo nesse bolo e mandar e audiência.
É importante que tenha alguma forma de comprovar. Hoje em dia, quem toca a terra tem uns documentos objetivos que a gente fala, né? Sim. Por exemplo, a pessoa, ela tem um pequeno sítio ou arrenda um pequeno sítio, né? Aí, por exemplo, a cópia da matrícula ou o contrato de arrendamento com as notas. Sim. A Previdência, ela tá aceitando sem audiência, sem nada. No caso de quem toca a terra, ok, né? Aí tem uns mais documentos que funcionam mais objetivamente. O diarista não. O diarista não. O diarista tem muito difícil. O diarista tem que ter algum jeito de pedir que o empregador, que o contratante, na hora que você prestou o serviço como diarista, faça uma declaração. E assine. Então, mês a mês. Todos os meses. Todos os meses. Não adianta também fazer uma por um ano. Não adianta, assim, né? Não adianta. Então é importante, olha, se eu trabalhei na fazenda do Dr. Carlos Oishi, ele me pagou, eu emiti o recibo, ok. Dr. Carlos, você pode fazer uma declaração de que eu trabalhei prestando esse serviço como diarista? Carimba e assina vai ajudar muito, muito, muito. Gente, é muito importante ter essa orientação, porque justamente onde o pessoal que trabalha na roça mais sofre é na hora de requerer os benefícios por falta de comprovação do trabalho de diarista, principalmente diarista. Aí a pessoa trabalhou a vida como diarista, na hora de aposentar ou na hora de requerer algum benefício, não tem comprovação, aí começa o desespero. Exato. Né? Começa a querer pensar em forjar documentos. Gente, não adianta. Não adianta, que é arriscado, e se a justiça pega, né? É errado, né, doutor? É errado, acaba que responde por falsidade. Porque às vezes e a pessoa fala assim, danado. mas eu não tô fazendo nada errado porque eu trabalhei a vida inteira no sítio. Ok, mas você não tem o documento da época, não adianta você querer fazer um documento hoje. Não adianta. Né? Melhor então chamar testemunha, e aí vai aquele negócio, aquele processo todo mais demorado, né? Doutor Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui. Falamos hoje aqui então, gente, sobre salário e maternidade. Quem tem alguma dúvida, pode procurar um advogado aí, né, da sua confiança. Dr. Carlos Oishi é especialista em direito previdenciário e atende ali na rua Campo Mourão, número 600. Tá bom? Número 600. Telefone, doutor Carlos, pode 3838-1307. 3838-1307. Tem alguma dúvida? Vai lá no nosso facebook.com/104 Goiuerê, tá lá disponível na nossa fanpage esse nosso bate-papo e também estará nos próximos dias aí disponível também no nosso canal do YouTube. Já vai seguindo a gente lá no YouTube, né? Como que fala? Já ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Doutor Carlos, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, abraço. Verão sempre